Bom dia, pessoal. Hoje veremos na apostila 5 as aulas 11 e 12 do setor A. O assunto é equações trigonométricas. Nós já aprendemos a resolver algumas equações trigonométricas. A diferença desta aula para a aula anterior de equações trigonométricas é que anteriormente o x, que é o ângulo, estava limitado somente a uma volta. Acontece que um ângulo não vai só de 0 graus a 360 graus, por exemplo. Eu posso ter um ângulo de 720 graus, eu posso ter um ângulo de 1500 graus, eu posso ter um ângulo de menos 90 graus. Lembra? O ângulo, quando tem sinal negativo, significa que ele é medido no sentido horário. Aqui está o primeiro exemplo. Resolva em R. Ou seja, o x não está limitado somente à primeira volta. O x pode ser um ângulo de mais de 360 graus, mais de 2π radianos, pode ser 1000 graus e assim por diante. Então, resolva em R a equação seno de x igual a 1. Antes de começarmos a solução, vamos lembrar um pouquinho. Circunferência trigonométrica é aquela circunferência cujo centro está no ponto 0, 0. E o raio é igual a 1. Então, este ponto aqui, é o ponto 1, 0. Este ponto é o ponto 0, 1. Este aqui, menos 1, 0. E este ponto, 0, menos 1. Lembrando que o x, a abscissa, é o valor do cosseno. O y, a ordenada, é o valor do seno. Ora, como é que eu vou resolver em R esta equação? Primeiro você vai fazer exatamente a mesma coisa que você faz ou fazia quando o x está limitado somente na primeira volta. Vamos procurar qual é o ângulo na primeira volta que o seno é igual a 1. Olha aqui. Seno igual a 1. O ângulo cujo seno é igual a 1 na primeira volta é este. Este ângulo aqui, em graus, 90 graus. Acontece que a solução da equação trigonométrica usualmente está em radianos. Então, nós vamos trabalhar em radianos. Então, retornando. O ângulo cujo seno é igual a 1, π sobre 2 radianos. Ora, se você estivesse trabalhando somente na primeira volta, o x limitado de 0 a 2π, qual seria o ângulo que tem o seno igual a 1? Tranquilo, professor. O ângulo é igual a π sobre 2. Acontece, estou repetindo bastante, nós estamos trabalhando em R. Tá bom. Ora, x é igual a π sobre 2, este ângulo aqui. Mas pense um pouquinho, a partir daqui, vamos dar mais uma volta. Mais uma volta. Ou seja, vamos acrescentar 2π. Aqui, O próximo ângulo seria, então, aqui, π sobre 2 mais 2π. Se você fizer os cálculos aqui, 5π sobre 2. Mas eu posso dar mais uma volta. Mais uma volta, mais 2π. Seriam 4π. Se você fizer as contas aqui, o próximo ângulo, 9π sobre 2. Mas eu também posso medir um ângulo no sentido horário. No sentido horário,
o sinal do ângulo é negativo, para indicar isso, que ele está sendo medido no sentido horário. Então, eu posso ter π sobre 2, π sobre 2, menos uma volta. π sobre 2, menos 2π. Está aqui. Se você fizer essas contas aqui, vai dar menos 3π sobre 2. Então, o ângulo menos 3π sobre 2 também tem o seno igual a 1. Porque este ângulo, ou estes infinitos ângulos, todos têm extremidade neste ponto. Ora, mas se existem infinitos ângulos cujo seno é igual a 1, eu tenho que arrumar uma forma simples de escrever esses infinitos ângulos. Para isso, nós vamos acrescentar aqui uma espécie de contador. Eu coloquei assim, ó, x é igual a π sobre 2 mais h2π, com o h pertencendo aos números inteiros. Só para lembrar, número inteiro, 0, 1, menos 1, 2, menos 2 e assim por diante. Ora, repare que o h, sendo um número inteiro, aqui pode ser o h, então, 0. Se eu fizer 0 vezes 2π, dá 0. O ângulo x é π sobre 2. Se eu fizer o h valendo 1, vai ficar assim, ó, π sobre 2 mais 1 vezes 2π, que é 2π, que é este aqui. Fazendo as contas, 4, 5π sobre 2. Eu posso colocar no lugar do h o número menos 1, que ele é inteiro também. Se eu colocar aqui menos 1, vai ficar assim, ó, π sobre 2 menos 1 vezes 2π menos 2π. π sobre 2 menos 2π, que é este ângulo aqui, menos 3π sobre 2, se você fizer os cálculos. Então, este h, que eu estou chamando aí de contador, ele permite que você escreva os infinitos ângulos que o seno é 1. Assim, ó, conjunto de solução. X pertence aos reais, tá o quê? X é igual a π sobre 2 mais h2π. Agora eu tenho que dizer, eu tenho que informar quem é este h. h pertencendo aos inteiros. Exemplo 2. Resolva em R, no conjunto dos números reais, a equação seno de x igual a meio. Vamos fazer de conta que é só o x pertencendo à primeira volta, de 0 a 2π, de 0 a 360 graus. Lembrando daquela tabelinha básica de trigonometria, qual é o ângulo do primeiro quadrante que o seno é meio? Você vai lembrar 30 graus. Não, mas vamos resolver em radianos. 30 graus, π sobre 6 radianos. Então, este primeiro ângulo, no primeiro quadrante, que o seno é igual a meio, é π sobre 6 radianos. O seno aqui, ó, o seno aqui, esta medida, vale meio. Acontece que a gente já viu isso. Existe um outro ângulo que o seno também é meio na primeira volta. Onde está esse ângulo? Aqui. Aqui, ó. No segundo quadrante, este ângulo aqui, ó, o seno também é meio. Ora, se fosse para trabalhar em graus, aqui é 30 graus. Para achar esse, como é que faz mesmo? Você lembra? 180 menos 30. Em radianos, 180 corresponde a π. Menos 180 menos 30. π menos π sobre 6.
6 vezes 1, 6, menos 1, 5π sobre 6. Ora, se fosse o x pertencendo só à primeira volta, o conjunto de solução seria π sobre 6 mais 5π sobre 6. Deixa eu apagar aqui que vai atrapalhar. Muito bem. Então, se fosse na primeira volta, π sobre 6 ou 5π sobre 6. Não, mas é o x pertencendo ao conjunto dos números reais. Todos os ângulos que terminarem, entre aspas, estou usando essa palavra terminar só para tentar tornar mais simples de você entender. Mas, vamos lá. Todos os ângulos que terminem aqui é solução dessa equação. O seno é meio. Mas como é que eu represento todos os ângulos com extremidade aqui? Vamos lembrar. π sobre 6, mais uma volta, mais 2 voltas, mais 3 voltas, no sentido horário, menos uma volta, menos 2, né? Partindo daqui para cá, ó, tá aqui, menos uma volta, para aqui, tá aqui, menos uma volta, para aqui, e assim por diante. Aí tem aquela história do contador, mais uma volta, 2π. Só que não é somente uma volta. Podem ser infinitas voltas, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Lembra? Com h vezes 2π. Sendo que esse h é um número inteiro. Ou x é igual a todos os ângulos que têm extremidade aqui. 5π sobre 6 mais 5π sobre 6, está aqui, primeiro ângulo, segundo, né? Segundo, 5π sobre 6, mais uma volta, mais 2π, mais uma volta, mais 4π, mais uma volta, mais 6π. Ou 5π sobre 6, menos uma volta, menos 2 voltas, medindo no sentido horário. O mesmo contador, mais uma volta. Só que não é somente uma volta, são infinitas. Coloca aqui um contador, h vezes 2π. Logo, o conjunto solução será x pertence a R, tal que x é igual a π sobre 6 mais h2π, ou x igual a 5π sobre 6 mais h2π. Mas você tem que informar quem é o h, com h pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Exemplo 3. Resolva em R a equação cosseno de x igual menos meio, meio negativo. Então eu quero saber quais são os ângulos, os infinitos ângulos, cujo cosseno é menos meio. Ora, eu sei que o cosseno é negativo, menos meio, aqui ó, menos meio. Ou seja, na primeira volta, o ângulo que tem o cosseno negativo, meio negativo, ele pertence ao segundo quadrante e ao terceiro quadrante. Vamos fazer de conta que não tem esse negativo aqui. Vamos lembrar na tabela qual é o ângulo do primeiro quadrante, cujo cosseno é meio positivo. Espera aí, na tabela, o ângulo
do primeiro quadrante, que o cosseno é meio, 60 graus. Ou π sobre 3 radianos. Olha aqui, 180 dividido por 3, 60 graus. Então, π sobre 3. Acontece que o cosseno de π sobre 3, ele é positivo. É meio, não me interessa. Esse ângulo não serve para mim. Eu tenho que achar, então, os correspondentes a este ângulo no segundo e no terceiro quadrantes. Porque no segundo e no terceiro quadrantes é que estão os ângulos que o cosseno é menos meio. Como é que eu faço para achar o ângulo do segundo quadrante correspondente a esse aqui do primeiro? 180 menos 60. 180 corresponde a π radianos. Então, π menos π sobre 3. Faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ou aquele rapidinho, né? 3 vezes π. 3π menos π, 2π sobre 3. Aqui, também este ângulo tem o cosseno meio negativo. Como é que eu faço para achar este ângulo aqui correspondente a este do primeiro quadrante? 180, que é π radianos, corresponde a π radianos, mais 60 graus, ou π sobre 3. Então, π mais π sobre 3. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4π sobre 3. Conjunto solução. Não esqueça que eu estou trabalhando com x pertencendo aos reais. São infinitos ângulos. Eu tenho que representar os infinitos ângulos que têm extremidade aqui e aqui. Como é que eu faço para representar os infinitos ângulos que têm extremidade aqui? 2π sobre 3 mais uma volta, que é 2π. Mas não é uma volta só, são infinitas. Aí põe aquele contador. H, 2π. Né? Voltas inteiras. Tá aqui, primeiro ângulo. Uma volta, duas voltas, três voltas. Menos uma volta, menos, tá? Ou x é igual a 4π sobre 3 mais uma volta. Mas não é uma volta só, são infinitas. Põe o contador aqui. H, 2π com H pertencendo aos inteiros. Exemplo 4. Resolva em R a equação tangente de x igual a 1. Você sabe que o eixo das tangentes, aqui ó, paralelo ao eixo dos senos. Então o eixo das tangentes paralelo ao eixo dos senos. Tá bom. Naquela tabelinha, qual é o ângulo do primeiro quadrante que a tangente é 1? 45 graus. Ou π sobre 4 radianos. A tangente aqui, ó, a tangente, esta medida, é igual a 1. Mas existe, na primeira volta, um outro ângulo que a tangente também é 1. É um ângulo que está aqui, ó, no terceiro quadrante. A tangente também é 1. Se você prolongar aqui, ó, a tangente também é 1. Nós já vimos isso. Como é que faz para achar esse ângulo no terceiro quadrante correspondente a este do primeiro? Π mais, ou 180 mais 45. Π mais π sobre 4. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, π sobre 4. Mas espera um pouquinho. Repara só. Eu vou ler primeiro aqui o conjunto de solução que eu escrevi. Conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 4 mais hπ com h pertencendo aos inteiros. Professor, acho que você errou, porque todos os exemplos anteriores, inclusive o 3, professor, era h2π. h2π. Aqui o senhor esqueceu do 2. Não esqueci não. Professor, você também esqueceu aqui, ó, ou 5π sobre 4. Repare. O primeiro ângulo, vamos chamar assim, cuja tangente é 1, é π sobre 4. Se eu der meia volta, onde é que eu paro? Eu paro aqui.
5π sobre 4. Se eu der mais meia volta, onde é que eu paro? Aqui. Mais meia volta. Aqui. Ah, quer dizer que para representar todos os ângulos que tem extremidade aqui ou aqui, eu não preciso dar uma volta completa. Basta que eu dê meia volta ou meias voltas. Ora, se uma volta completa é 2π, meia volta é π. Mas são infinitas meias voltas. Por isso, meia volta. Mas são infinitas meia voltas. Eu ponho esse contador aqui, o h, com o h pertencendo aos inteiros. Exemplo 5. Resolva em R a equação seno de x igual a seno de π sobre 5. Aí você pensa assim, professor, mas eu não sei o seno de π sobre 5. Naquela tabela tem π sobre 3, π sobre 4 e π sobre 6. Não tem π sobre 5. Mas vamos pensar um pouco. Espera aí. Seno de x igual a seno de π sobre 5. Ora, aqui é seno, aqui é seno. Quando que o seno deste ângulo vai ser igual ao seno de π sobre 5? Ora, quando este ângulo for igual a π sobre 5. Então, x igual a π sobre 5. Olha aqui, o seno de π sobre 5 é isto. Eu não sei que valor é esse, mas é esta a medida. Então, aqui, se o x for π sobre 5, o seno de π sobre 5 é igual ao seno de π sobre 5. Acontece que existe um outro ângulo, cujo seno é esta medida. Este ângulo está aqui, no segundo quadrante. Olha aqui, ó. O seno deste ângulo é o mesmo seno. Ou seja, se o x for este ângulo aqui, se o x for este ângulo, o seno deste ângulo, o seno de x, será igual ao seno deste ângulo. O seno de x, o seno de x igual ao seno de π sobre 5. Como é que eu faço para achar esse ângulo? Em graus, 180 menos este ângulo. Em radianos, π menos π sobre 5. Novamente, faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ou faz rapidamente 5 vezes π, 5π, menos 1π, 4π sobre 5. Repare o conjunto de solução. X pertence aos reais, está o quê? X é igual a π sobre 5, mais as infinitas voltas com o ângulo que tem extremidade aqui. π sobre 5 mais uma volta, 2π, infinitas voltas, h 2π. Ou x é igual a 4π sobre 5, mas mais infinitas voltas com o h pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Exemplo 6. O cosseno de x é igual ao cosseno de π sobre 5. Quanto vale esse x? A primeira, intuitivamente, você já percebe. Se esse x for igual a π sobre 5. Então, aqui, ó, o primeiro valor do x. Se o x for igual a π sobre 5, fica óbvio. Cosseno de π sobre 5 é igual ao cosseno de π sobre 5. O cosseno de π sobre 5, que eu não sei o valor, olhando aqui na circunferência trigonométrica, você verifica que o cosseno de π sobre 5 é esta medida. Acontece que existe um outro ângulo que tem esta medida como cosseno. É um ângulo que está no quarto quadrante. Como é que eu faço para descobrir o ângulo do quarto quadrante correspondente a este?
360 menos o ângulo. 360 graus corresponde a 2π. 2π menos o ângulo. 5 vezes 2, 10 menos 1, 9π sobre 5. Pelo que nós vimos até agora, a sua resposta seria assim: conjunto de solução igual π sobre 5, x pertence a R, tal que x é igual a π sobre 5 mais h 2π, ou x é igual a 9π sobre 5 mais h 2π, infinitas voltas. Se for um exercício de múltipla escolha, muito provavelmente essa resposta não estará nas alternativas. A resposta provável que estará em uma das alternativas é esta aqui, ó. Conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x é igual mais ou menos π sobre 5 mais infinitas voltas, h 2π, com h pertencendo aos inteiros. Professor, mais ou menos sabe por quê? Quando você vai daqui para lá no sentido anti-horário, é π sobre 5. Lembra o sinal do ângulo é positivo. Mas 9π sobre 5 eu posso representar de uma outra forma. No sentido horário, que ângulo é este? Se aqui, vamos dizer, né? Não é verdade, vamos dizer que é 10 graus. Que ângulo seria esse? Menos 10 graus. Se aqui fosse 2 graus, que ângulo seria esse? Menos 2 graus. Então, 9π sobre 5 pode ser representado assim, menos π sobre 5. Por isso, a resposta, o conjunto de solução, em um formato um pouco mais curto, que é o que é provável de estar na alternativa, aparece assim, ó, π sobre 5 positivo, ou π sobre 5 negativo, mais as infinitas voltas. Agora é a sua vez. Você, com a teoria que eu passei até agora, você não tem ainda conhecimento suficiente para resolver todos os exercícios da apostila desta aula, nem a tarefa mínima toda e complementar. Você vai tentar resolver, por enquanto, da apostila, o exercício 1A e o exercício 1B. Do caderno de exercícios, da página, deixa eu ver qual é a página que está aqui, página 18, você vai resolver os exercícios 1 e 2. Repare que são somente 4 exercícios, tem mais exemplos do que exercícios, mas é porque eu não terminei toda a teoria para você resolver os outros. Na próxima aula, nós vamos encerrar este assunto e aí você fará mais exercícios. No caso de dúvida, você vai anotar essas dúvidas e transmiti-las para mim pelo plural.